Olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast. E hoje eu gostaria de convidá-lo a ficar muito à vontade nesse lugar aí que você me escuta. E eu queria trazer uma reflexão sobre uma coisa que sempre passa na minha cabeça. Principalmente, como seria receber esse objeto ou essa forma de comunicação sem uma devida clareza. E principalmente porque quando nós esperamos esse objeto de comunicação, ou esse gênero literário, ou esse estilo, né? Vou aqui usar todos esses nomes sem saber se está certo ou errado, mas vamos fluir nessa reflexão. Como seria para você receber uma carta de lugar nenhum? Porque uma carta nos remete a um remetente, a um lugar, a uma pessoa, nos remete a uma, vamos chamar de, não diria transfiguração, mas a um movimento de realocação. Eu acho que isso é um nome bacana. Porque nós sempre esperamos ou queremos entender que uma carta chega de algum lugar, né? Ela passa por um caminho, ela passa por um carteiro, ela passa por uma central de distribuição. Mas também é possível que haja uma carta de lugar nenhum. Porque uma carta, vamos pensar, uma carta conta uma história. Uma carta conta algo que há muito tempo não era dito. Uma carta remete a um esperar, a um ansiar de ficar ansioso por aquela informação, por aquela notícia, por aquele nossa, há quanto tempo eu não ouvia isso? Ou então, nossa, há quanto tempo eu não lia isso? Eu não sabia dessa pessoa, eu não sabia de você que está me escrevendo. Ou seja, a carta nos remete a esse contato, né? Mas e quando não vem de lugar nenhum? Eu tenho certeza que você já recebeu cartas de lugar nenhum. Eu tenho certeza que você já recebeu histórias, que você já recebeu várias, vamos dizer assim, várias cartas de remetentes diferentes, de remetentes que você não esperava não esperava nada, vamos dizer assim, muito menos uma história. E aí a gente pode pensar, de onde é que vem uma carta de lugar nenhum? Mas o que é o lugar nenhum? É porque eu não tenho um endereço? É porque eu não tenho um comunicante específico que me traz essa história? Porque muitas histórias chegam até nós. Chegam até mim, chegam até você que me escuta. Mas uma carta, se nós fôssemos aprofundar nessa reflexão, é um conjunto de caracteres regidos, ritmados por uma pontuação, por uma construção de palavras, de contextos, de parágrafos, mas também de vida, de histórias, de reflexões, de partilha. E quando nós paramos e pensamos, poxa, mas onde é o meu lugar nenhum? Agora pode ser um. Parabéns! Você acaba de receber uma carta de lugar nenhum. Ou seja, antes desse áudio, desse capítulo de hoje, ou depois desse, ou nesse próprio momento agora, você pode estar recebendo uma história, uma carta. E não necessariamente precisa ser de alguém externo. No nosso dia a dia, na nossa rotina, nós recebemos várias cartas. Uma comunicação do nosso corpo, uma comunicação dos nossos pensamentos, uma comunicação dos nossos sentimentos, e assim vai. Fique à vontade para
estabelecer os remetentes a você, destinatário. Porque uma carta é uma carta. Ela traz algo. Mas você, enquanto destinatário, eu acho que é esse um ponto importante. Enquanto destinatário, aquele que recebe, aquele que é afetado, que é tocado pelas histórias, fica a grande questão. Será que estás a esperar que venha claro qual é o remetente? Quem te mandou? Quem está contando para você essa história? Pode acontecer de que essa informação venha, mas não de forma clara, mas não de forma objetiva, mas não de forma de fácil compreensão. Não estou dizendo que vai vir um código Morse, um código cifrado, números binários. Não necessariamente. Mas pode vir nas entrelinhas de vários carteiros que passam pelo seu dia, pela sua semana, pela sua rotina. E a gente nem percebe. É aquele bom dia que a gente viu. A última vez que nós demos bom dia a essa pessoa foi há uma semana atrás. Ou então, é aquele bilhete ou aquele post-it que diz tenha um bom dia, tenha uma boa tarde. Ou então é o que bacana, quanto tempo que eu não lhe vejo. Ou aquela pergunta, tá tudo bem? E esses conteúdos, poderíamos dizer que são cartas de lugar nenhum. Ou melhor, cartas interceptadas por um lugar comum. E esse lugar comum é você, em relação ao outro, em relação a mim. Porque nós estamos constantemente esperando que tem uma coisa muito clara para me dizer. É aqui, é acolá, é assim. E uso aquela frase clichê. Não há receita de bolo. Não há uma coisa pré-pronta para a sua forma de receber cartas. Não há uma forma específica para que você se sinta recebedor de uma carta. Porque essa carta de lugar nenhum, ela chega aos montes, ou ela chega aos poucos, ou ela não chega. Quem sou eu para dizer como é que ela acontece na sua experiência? Mas eu quero dizer que constantemente cartas de lugar nenhum chegam. E lugar nenhum é exatamente esse lugar que não é fixo, que não é marcado, que não é estabelecido como sendo o lugar de origem para alguma coisa. As coisas não precisam começar sempre no mesmo lugar. As coisas não precisam começar sempre no mesmo lugar. O mesmo lugar não precisa ser sempre o lugar onde as coisas começam. Coisas começam no fim de outros lugares. E assim, nós vamos percebendo onde é esse lugar nenhum. E principalmente, lugar nenhum para quem? Porque para mim vai ser remetente. Vai ser aquele lugar aonde eu vou me refugiar quando receber a carta. Ou quando receber a informação, a notícia, o agrado, o desgrado. Esse lugar é construído. Você recebe uma informação que não esperava neste dia e quando menos pensa, uou! Você estabelece uma possível conexão com essa informação. E aquele desencontro totalmente alheio, totalmente sem saber aonde é, passa a ter um lugar, ter um nome, ter uma composição, ter uma especificidade. E isso tudo vai construindo o seu lugar nenhum. E é muito bom porque isso tira nosso chão, sabe? Por experiência própria. Não saber de onde vem, nem saber para onde se vai. Não sei quem remete, não sei a quem se destina. Mas eu sei especialmente como eu experimentei. E aí, você, mais do que eu, vai poder dizer. Como é que foi estar ou receber informações de lugar nenhum?
E aí uma pergunta vai surgindo no meio de tudo isso, que é: será que não há um remetente? Ou será que eu não consigo saber de onde vem? E isso tudo nos faz pensar exatamente sobre como nós entendemos o que é uma troca, o que é uma entrega, o que é um recebimento. Porque receber parece que vem de um lugar específico e chega até mim. E uma entrega, do mesmo modo, sai de mim para um lugar específico. E uma troca são dois lugares específicos. Mas como é que a gente faz troca com aquilo que a gente não sabe, com aquilo que a gente não conhece, com aquilo que a gente não tem uma definição? E aí é onde entra o clique do lugar nenhum. Estar aberto para saber que as coisas não têm um lugar fixo, que as coisas não têm um lugar realmente específico para se originar ou para se findar, ajuda a compreender que naquele momento de obnublação, ou seja, de confusão, o lugar nenhum pode estar acontecendo. E mais do que nunca, é um remetente belíssimo, porque convoca de nós uma postura e uma experiência que nós não temos pensado com tanta facilidade, que é essa questão do não ser fixo, do não ser claro de compreender, porque nós tendemos a entender que, se não é claro, é difícil, é não entendível, mas é o caminho contrário, ou um outro caminho pode ser feito. Não é porque eu não entendo, não é porque eu não entendo que aquilo é difícil, mas é porque existe naquele momento a necessidade de uma outra ferramenta. E pode ser que eu a tenha, mas eu não a use. Eu não a faça com muita frequência, eu não a faça com muita repetição a sua utilização. E aí a gente consegue perceber que, em sua maioria, haverá um remetente. E não precisa ser de fora. Pode ser de dentro para dentro. Da minha direita para a minha esquerda, da minha cabeça para meus pés, do meu estômago para minhas orelhas. Ou seja, o meu micromundo também me remete informações. E como um bom leitor, repetir a leitura ajuda a entender qual é a mensagem. Melhor, qual é a carta? O que é que essa carta me conta? E cada vez mais eu vou me colocando nesse lugar de que o lugar nenhum me escreveu. E eu acho que entendi. E que bom que é eu acho. Porque assim você poderá achar novas coisas, novos lugares nenhum. E tudo isso vai possibilitando entender que todos os dias nós recebemos uma carta. E essa carta não precisa ter lugar, porque ela constrói um lugar. E esse lugar é o lugar nenhum. Obrigado pela sua participação. Até mais. Fique bem. Forte abraço.